sempre pegar um bolinho assim, comer na mão, guardanapozinho, pronto, sem problema nenhum. A empanada você pega com o guardanapinho e vai comendo até o final, sem problema. Tem comida para comer com talheres, e comida que se come com hashi, e comida que se come com a mão. E taco se come dessa maneira. Então tem todo um lado lúdico por trás disso. Você comendo a sua pipoca num parque, num cinema. Sou os proprietários aqui do Dona Felicidade, junto com a minha mãe, meu irmão. Meu pai sempre trabalhou com comércio, né? Ele já teve, quando ele veio pra cá, ele teve até carroça com cavalo, freguesia de pão. Aí ele começou a ter alguns bares, né? Montou alguns bares pequenos, né? Bares pequenos. Aí minha mãe falando que a gente tinha que ter um negócio assim, da gente, a família trabalhando junto, né? E foi aí que a gente foi e meu pai adquiriu uma mercearia. A gente trabalhava no bar embaixo, que era uma mercearia, e em cima tinha o apartamento. Então toda a gente tinha que subir e descer a escada. Aí o que ela fez? Ela pegou, desceu um fogão, colocou atrás de uma geladeira que a gente tinha, ela ficou escondida um fogão lá. Então ela ficava de olho no feijão, no arroz, tudo que ela estava fazendo ali e atendia a clientela. Ali eu ficava na cozinha, ali eu fazia tudo. Comecemos a fazer assim um pratinho, um arroz, feijão para atender no balcão e crescemos lá também. Aí a gente começou a fazer feijoada, bacalhoada, bolinho de bacalhau. Aí, sabe, virou assim um rolo compressor, assim, com tudo que, sabe. A gente vendeu esse bar e a gente está aqui no Dona Felicidade já fazem 18 anos. Meu nome é Guatón e chegamos aqui no Brasil, em São Paulo, no ano 77. Meu marido veio e eu vim atrás dele para ter o filho aqui e voltar para o Chile. Então, a ideia era só ter o filho para poder obter a documentação e depois, com calma, eu voltaria. Só que eu vim e não voltei mais para o Chile, não quis mais voltar. Eu me adaptei muito, gostei demais. O meu primeiro trabalho aqui foi num restaurante que não existe mais, pelo menos aqui no centro. Chamava Restaurante Eduardo Restaurante. Era muito famoso. E aí eu fui vendo, nunca esqueci, que o brasileiro, não sei se em geral, mas aqui em São Paulo, pelo menos, sabem comer muito bem. A gente comprou isso aqui, esse ponto, que era um barzinho de jovens, né? Não tinha nenhuma pretensão, eram muito pequenos. Eu chamava ele de Guatón, chamo ele de Guatón. Então as pessoas achavam bonitinho assim o nome, Guatón. E quando abrimos aqui, ele falou, que vamos colocar como? Eu falei, vamos colocar o Guatón, que é um nome bem chileno, né? Só no Chile que se usa esse termo para o barrigudo, né? E aí comecei timidamente fazendo 20 empanadas, aí foi aumentando, até que resolvi vir trabalhar aqui definitivamente. Cheguei do México há 15 anos atrás como executivo de uma multinacional, mas o sonho de abrir uma taqueria realmente estava dentro de mim desde antes de morar aqui no Brasil. Finalmente, em julho de 2014, a gente conseguiu abrir nossa taqueria dos sonhos, a taqueria La Sabrosa. Sabroso significa o mesmo que saboroso aqui, mas no dia a dia, realmente a gente utiliza a palavra sabroso como vocês usam gostoso, mas no fundo gostoso é uma palavra generosa, deliciosa, para cima, feliz, e esse é o espírito de La Sabrosa. Quando eu vi que pipoca é um negócio bacana, é um bom negócio, eu comecei a desenvolver as minhas receitas na minha residência. E a receita da Popcorn Plus, ela começou na minha residência. Aí, à medida que eu fui produzindo e ela foi evoluindo como negócio, como a receita foi evoluindo, eu fui descobrindo novas formas de fazer, eu resolvi fazer de forma industrial. A ideia toda aconteceu em setembro de 2013, em outubro nós fomos para os Estados Unidos,
Fomos conhecer o mercado de pipoca americano, retornamos em novembro e em dezembro começou a empresa. Mas a gente entende que tem uma outra forma de ofertar essa pipoca, né? Uma outra forma de pegar e fazer com que a pipoca seja muito mais prazerosa, muito mais glamurosa, muito mais gourmet. Não existe o peixe bacalhau, não existe o modo de preparo, que é o bacalhau. Outros tempos, né, o pessoal pegava o peixe, né, porque lá, como o português come muito peixe, tem, né, e para armazenar, para você guardar o produto, né, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha nada, né. Então o pessoal salgava, que é uma maneira de preservar o alimento. Acho que é por aí que eles começaram com essa tradição de comer o peixe, assim, o bacalhau, né, que não é um peixe, né, é um modo de preparo, né. No Chile só se comia antigamente empanada de pino e de queijo. Agora não, agora tem bastante sabores diferentes, como aqui também, né? E a empanada você consegue comer na rua. Assim, você tem empanada vendendo na rua, como vende aqui pipoca. Tem certos lugares que só vendem empanada. A história da cozinha no México, podemos falar que começa há 8.000 anos atrás, quando no México foi domesticado o milho, e depois há 5.000 anos atrás, as pimentas e o feijão. E desde aquela época a gente come essas coisas principalmente no México. E basicamente o taco parte de uma tortilha. E o interessante é que a tortilha, que é aquela massinha feita de milho principalmente, funciona como prato, funciona como talher, funciona como guardanapo, funciona como bolsa para guardar comida e transportá-la. E daí nascem os tacos, que basicamente qualquer tortilha rejada de algum tipo de comida que você dobra, isso é um taco. E as primeiras taquerias surgem no México quando começam a surgir os primeiros centros urbanos há 100, 200 anos atrás, e as pessoas começam a ter o hábito de comer na rua porque não dava para voltar até casa para comer todos os dias. Tem taquerias que são restaurantes com mesas, tem taquerias que são um balcão e você para na rua, você come em pé, toma uma cerveja. Tem taquerias que é uma senhora que anda na rua com um cesto cheio de tacos quentes e onde você para ela abre o cesto, te vende um taco e você come o taco na parada de ônibus ou em qualquer lugar. Bom, primeiro, a pipoca, ela sempre foi uma iguaria dos deuses, né? Os astecas no século XVI, eles faziam uma cerimônia à deusa da água, entendeu? Deusa das águas, na verdade. E a pipoca, ela era uma protagonista dentro dessa cerimônia. E eles ofereciam pipoca a essa deusa. Tem um lado de cerimônias, um lado todo lúdico por trás da pipoca bem bacana. Tem história por trás disso. Os pratos que eu trouxe para cá, ninguém tinha. Até hoje ninguém tem todos os pratos que eu tenho, né? Que é uma culinária bem fácil, bem caseira, não tem nada de complicado, nada de estrela. É tudo prato que a gente come em casa, não digo assim todos os dias, mas são pratos que se fazem em todas as casas do Chile. Essa que eu faço aqui, se você vai ao Chile, ela é bem grandona assim, né? Mas é uma massa grossa, é diferente. Gostosa também, mas aqui o brasileiro não se adaptaria muito bem. Então, essa massa nossa, ela teve êxito por esse motivo, porque ela é fina. Então, você vê, ela não é uma coisa assim enjoativa de tanta massa. Você pega 1 quilo de batata, meio quilo de bacalhau. O bacalhau você salga ele bem, tem que salgar ele bem. Aí você ferve ele, aí você desmancha ele, né? Você dá uma fervida dele. Aí você desfia ele, tira as espinhas e depois é só você misturar a batata com o bacalhau, mistura bem, você acrescenta os ovos, aí você joga a salsinha, aí ele vai pegar o ponto, né? Você sente a hora que a massa tá, já lá não cola tanto na mão. Aí é só enrolar o bolinho, fritar e pronto. A gente assim, é lógico, sempre tem gente que fala, põe farinha que fica bom. A gente procura fazer o bacalhau, a batata, sabe? Porque depois você pega aquele bolinho, você põe um azeitezinho em cima, assim, nele, pô, vai ficar, sabe, combinação perfeita ali. Então, a empanada de carne, o principal é fazer primeiro o recheio,
porque o recheio, para pôr dentro da empanada, para cozinhar, tem que estar frio. Se está quente, ela fica difícil de fechar. Então você faz assim, primeiro cebola, coloca os temperos, cominho, coloca um pouquinho de orégano, um pouquinho de sal, um pouquinho de colorado, só. Aí misturou e coloca a carne moída, coloca, mistura e deixa cozinhar. A massa que vai farinha, gordura hidrogenada, eu coloco sal e água. Aí amassa direitinho, estica bem fininha, faz um disco, aí coloca o recheio, que seria aquele recheio de carne e cebola, mais uva passa, ovo e azeitona, que eu uso assim caroço. Fecha e bota em cima um pouquinho de ovo batido para dar aquela coberturinha de douradinha e vai para o forno. Hoje fizemos um taco que se chama alambre, no México. A gente tem um pouco de bacon picado, que colocamos na prancha, para que esquente, comece a cozinhar, comece a ficar douradinho e saia um pouquinho da gordura do bacon. E nesse mesmo bacon a gente faz o que chamamos as peninhas, umas tirinhas de cebola. Cozinhamos isso na própria gordura do bacon, depois agregamos um pouco de pimentão verde e finalmente carne. Cortado em cubinhos, a gente cozinha isso na prancha e mistura com o bacon, com a cebola, com esse pimentão e depois completamos com um pouco de queijo. Quando o queijo derrete, está pronto para entrar na tortilha. As salsas são os molhos apimentados, sempre tem uma pimenta, a base de tomate, coentro, e a gente tem várias salsas aqui na Sabrosa e a gente fala que a salsa é a alma do taco. Com isso você finaliza o taco e está pronto para desfrutar. No primeiro momento, existe um aquecimento da pipoca, onde ela chega a um determinado nível de temperatura, ela estoura, né? Preparamos um caramelo. Existem caramelizadores industriais de grande volume, onde nós colocamos todos os nossos ingredientes, colocamos a pipoca dentro desse caramelizador, aí ela é homogeneizada junto com o caramelo. Depois, num determinado momento, quando chegar a uma determinada temperatura, nós viramos essas pipocas em mesas de inox, todas elas perfuradas. Então, o que acontece? Quando essa pipoca cai, existe um processo todo de manipulação. À medida que vai acontecendo, é um processo bastante artesanal. À medida que vai acontecendo essa manipulação, o que acontece? A mesa ela não é completamente perfurada, então as pipocas de menor calibre, elas caem em gavetas. Então, o que acontece? Sobram as pipocas de maior calibre. Depois de mais ou menos 10, 15 minutos, essas pipocas esfriam, a gente leva essas pipocas para uma área que é a área de embalagem. Nós colocamos as pipocas nessa embalagem, misturamos com os nuts, com as castanhas, né, e vai para um processo de fechamento. Porque a gente quer que o consumidor tenha aquela sensação bem bacana de quando ele abre uma lata nossa, ele vai encontrar castanhas, mas não para por aí não. À medida que ele vai comendo, ele vai encontrando castanhas. Elas são quase que misturadas com as pipocas. Eu prefiro pegar um bolinho assim, colocar na mão, uma pimentinha e tal, de repente, né? Mas aí não... na mão mesmo, guardanapozinho, pronto, sem problema nenhum. O bom de pagar é de pé que come na mão, né? É melhor, mais gostoso. Tem gente que pede a empanada assim, com talher e um prato. A gente acha assim um pecado, né? Porque a empanada é para pegar com a mão, ela não é para comer com talher. A empanada você pega com a guardanapinha e vai comendo até o final. Sem problema. Queima um pouquinho, não importa. É assim como você come. Porque quando você parte lá no meio, não tem a mesma graça, né? Porque sim, taco é uma coisa que você come com as mãos. Normalmente você come ele num lugar, em um carrinho, ou em um balcão na rua, ou em uma mesa. E para a gente é muito natural comer esse tipo de comida com a mão. E também é muito natural manipular tortilhas, porque na mesa mexicana
mesmo que você não esteja comendo tacos, você sempre coloca tortilhas na mesa, é como pão na Itália ou na França, e nos lugares mais no interior, os lugares mais indígenas e mais no interior, os camponeses, nem tem talher, e qualquer tipo de comida, eles cortam um pedaço de tortilha e pegam a comida com a tortilha, que não necessariamente um taco, porque um taco é a tortilha completa. Nunca se come com garfo e faca, é complicado comer com garfo e faca, se você come com garfo e faca, ele desmonta, é um desastre. Então, realmente, a maneira natural e tradicional de comer é com as mãos. E aqui a gente tomou uma decisão gerencial de realmente não colocar nenhum talher, porque a tendência aqui em São Paulo, não que as pessoas não necessariamente não gostam de comer com a mão, muitas vezes não gostam de tocar a comida. E tem comida para comer com talheres, e comida que se come com hashi, e comida que se come com a mão. E taco se come dessa maneira. Então não faz sentido ter talheres em um lugar onde realmente a comida é para comer com as mãos. E às vezes os clientes falam, mas você tem que respeitar o cliente. Claro, a gente respeita tanto que a gente quer trazer a verdadeira experiência mexicana. Vender taco com talher seria completamente contra as tradições mexicanas. A pipoca realmente ela é consumida com as mãos. Primeiro que a experiência ela se torna muito mais pessoal, ela se torna muito mais mágica, né? Você pegar o teu alimento e consumir, no caso da pipoca, você vai pegar uma pipoca extremamente caramelizada, você vai pegar uma castanha extremamente caramelizada, você vai pegar uma macadâmia extremamente caramelizada. É muito mais prazeroso você pegar o alimento com a mão. Então tem todo um lado lúdico por trás disso. Você comendo a sua pipoca num parque, num cinema, conversando, tendo um papo espetacular com alguém. Eu montei um cardápio com minha amiga e a gente foi testando diferentes receitas, algumas que a gente já conhecia, outras que pesquisamos, mas todas são da tradição mexicana. Os tacos que temos aqui hoje em dia são super tradicionais do México, os mexicanos adoram e foram escolhidos porque vão muito bem com o paladar local. E a gente, assim, num cardápio curto de 15 pratos, conseguimos representar várias zonas de todo o território mexicano. Tem a pipoca de noz, tem a pipoca de castanha, tem a pipoca de chocolate, tem uma pipoca de chocolate também com castanhas, que é muito legal. Eu falo que tem uma pipoca de caramelo que ela é muito boa, de caramelo com macadâmia, ela é fantástica. E por ser extremamente caramelizada a nossa pipoca, sem ser muito doce, entendeu? Mas é caramelizada, ela harmoniza super bem com o vinho de sobremesa. Muito importante é falar da etiqueta de comer tacos. Meu paladar, ele não sei se ele é mais brasileiro ou mais chileno. A gente desenhou um manual para que as pessoas saibam. Então, basicamente, muito fácil. Primeiro que nada, não precisa segurar o taco com guardanapo, que é um instinto brasileiro. Muitas pessoas têm querem segurar ali por baixo, como você seguraria um beiruche, mas você precisa segurar por cima para fechar a tortilha. Outra coisa importante que para a gente é muito natural é que o taco sempre se mantém paralelo ao chão, porque se você inclina ele, sai o recheio, sai o molho, sai o limão. E quem tem que se agachar é a cabecinha tem que fazer assim de lado, segurar o taco e ir comendo, começando numa ponta e continuando até a outra ponta. E uma coisa muito importante é falar da etiqueta de comer um prato, de comer tacos. A primeira é, você não pode esperar as outras pessoas, não tem que esperar o namorado, porque senão o taco amolece. A segunda é que você tem que comer com as mãos. E a terceira é que você pode chupar os dedos. Então todo isso é tradicional das taquerias e as pessoas têm que fazer isso sem vergonha, porque só no jeito de desenvoltura, como pega o taco, come o taco e tempera o taco, já você sabe que é um conhecedor. Os portugueses, quando vêm aqui, né? Eles, assim, quando eles vêm comer um bacalhau aqui, eles, assim, ficam muito contentes, sabe? Se sentem em casa, sabe? Como se estivessem lá em Portugal comendo um bacalhau, certo?
Só que eu digo uma coisa, o português vem para cá e ele vem atrás da feijoada também, saca? Ele não vem às vezes atrás do bacalhau, porque lá ele come bastante bacalhau. Aqui ele quer tomar uma caipirinha, quer comer uma feijoada, entendeu? E às vezes dá uma variada no cardápio dele. Isso porque aqui existe uma comunidade mexicana em São Paulo e os mexicanos que nos têm visitado estão muito contentos com os tacos, sobretudo isso que fala, nossa, sabe, tem sabor de taco mexicano. Não é o brasileiro que eu conheci quando eu cheguei, não. Mudou muito. Então, nossa, a cultura aqui aumentou bastante no Brasil. Eu acho que nossa cozinha caiu nas graças do brasileiro. E o único restaurante que tem chileno. Existem outros lugares que fazem empanadas chilenas, dizem também, mas chileno assim com nosso cardápio não tem ninguém. Então eu acho que o povo brasileiro um povo assim muito fácil, no sentido de ele querer experimentar coisas novas, mas ele é exigente em qualidade, em sabores. O brasileiro tem uma cabeça assim, um paladar muito aberto, né? Ele aceita muito fácil as coisas. E ele é muito curioso, assim, né? Você não engana um paulista, não engana. Ele pode levar uma vez, experimenta, não gostou, não volta nunca mais. E não reclama, não faz nenhum escândalo, nada. Simplesmente não volta, assim de simples. Então, isso que tem que cuidar. Porque para você ganhar um cliente, demora muito. Para perder, é um palito. Tem sido uma evolução, por exemplo, nos últimos 10 anos. Acho que o paladar das pessoas aqui em São Paulo tem se sofisticado muito, porque tem entrado muitas cozinhas de muitos lugares do mundo. O Brasil se abriu para o mundo, sobretudo São Paulo. A gastronomia virou um interesse geral. As pessoas têm interesse por aprender mais. E eu vejo aqui na taqueria como as pessoas estão aprendendo. Mas eu não tenho a menor dúvida que aquela comida que serve para qualquer tipo de ambiente, para qualquer momento, é pipoca. Aí eu não tenho a menor dúvida. E você sabe, pipoca é um alimento com alto teor de fibras, né? Então, pipoca é um alimento, do ponto de vista de valor nutricional, bastante recomendado. Hoje, as pipocas gourmets, a Popcorn Plus, elas vêm tendo uma venda nos quiosques fantástica. É difícil falar qual é o meu prato favorito mexicano, mas o outro dia que saiu uma matéria de qual seria o prato que eu gostaria de comer se fosse a minha última ceia, porque ia morrer, uma coisa assim. O prato que eu gostaria seria uma pamonha, que minha avó fazia, que é uma pamonha de milho, com umas tirinhas de pimenta verde do norte do México. É super cremosa, tem queijo, tem manteiga, com um pouco de feijão refrito. Essa, para mim, essa combinação da pamonha de milho com esse feijãozinho mexicano é uma coisa muito especial e realmente que aquece a alma. Eu gosto dessa combinação do feijão, aquele feijãozinho grosso, assim, feijão carioca, não feijão preto, feijão carioca, né, com o arroz. Aí você pega o bacalhau, aquelas batatinhas, né, fatiada com pimentãozinho, com aquele bacalhauzinho, aquele lombinho de bacalhau, um azeite em cima. Nossa senhora, não tem quem não gosta disso aí. O meu paladar, ele é... Não sei se ele é mais brasileiro ou mais chileno. Eu acho que ele é muito dividido, assim, pra mim, a situação. É quase como o jogo, que nem perguntaram muito, né? O ano de Copa, Brasil ou Chile, pra quem você torce. Não tem como dividir, assim, porque eu gosto muito da feijoada, por exemplo. Só que aí eu também sinto muita falta do cominho, que é um tempero muito típico chileno, assim. Então, às vezes, dá vontade de colocar, tipo, o cominho na feijoada, sabe? Fazer uma fusion ali, tipo, pro meu paladar. Mas, não sei, eu acho que ele é bem dividido, assim. Eu acho que meu paladar mesmo é da minha mãe, assim. A comida dela, pra mim, é imbatível, assim, né? Eu comecei a aprender do jeito que ela fazia pra eu fazer igual. Então, e aí eu fiz a gastronomia, me formei. E aí agora eu tô pegando tudo isso, porque aqui os clientes conhecem muito, então se minha mãe não tá, precisa ter alguém que eles confiem que a comida está sendo feita do jeito que era, né? E o único jeito é colocando o filho no lugar, eu acho. Porque outro cozinheiro, por mais que fale, ele sabe fazer, não sei o que, o cliente fica meio desconfiado, né? E graças a Deus que meus filhos vão continuar. A minha filha fica mais na parte administrativa. E a minha esposa, quando a gente vai experimentando as comidas, né? Então, de repente, tiver algo ruim,
a minha esposa vai, fala, isso não está, vamos refazer esse tempero, vamos lá. Então, tudo dentro da profissão, tudo dentro do restaurante. E tá, sabe, eu acho que hoje somos uma grande família Guatón. Eu já viajei o mundo, eu já experimentei muita coisa exótica, muita coisa estranha por aí. Comida exótica, para mim, eu acho que são vários fatores. É o lugar, é a apresentação do prato, é a origem, pelo menos a higiene do prato. Eles perguntam, nossa, lulo, o que é o lulo? E explica, é uma fruta da Colômbia, te traz ela, prepara, tá. Todo mundo fala, parece um caqui. Parece, mas dentro é diferente completamente.